Dalmon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro da Claritas. Hoje nós vamos conversar sobre o fundo Claritas Institucional, Claritas Advisory, Claritas Inflação Institucional, Claritas Head e Claritas Total Return no mês de julho, bem como o cenário econômico e as principais posições de todos os fundos macros da Claritas correntes para dar essa rentabilidade e esperadas para o segundo semestre. Bom, o mês de julho foi um mês bastante diferente do que a gente teve ao longo dos últimos 3 meses. A gente teve um mês onde as bolsas globais elas tiveram uma performance bastante satisfatória, os ativos de risco tiveram um cenário bastante satisfatório, a despeito de um cenário de dados econômicos globais continuarem a preocupar. A gente está falando que as bolsas globais, o S&P teve uma performance bastante positiva. A gente teve um cenário onde as taxas de juros globais cederam, depois de atingirem os picos ao longo dos últimos 2 meses. A taxa de 10 anos americana voltou a ficar para baixo. E tivemos aí um cenário onde as commodities também sofreram bastante. O que a gente tem, em geral, é um cenário onde o crescimento global continua a preocupar, o cenário de recessão na Europa já chegando mais próximo aí no final desse ano, principalmente com dados aí de dados correntes como os PMIs, tivemos problemas com a continuação da guerra, né, com a possibilidade de racionamento de gás nos principais países europeus, né, e de fluxo de gás aí naquele Nord Stream russo. Então a gente está tendo um cenário de fraqueza econômica na zona do euro bastante forte. Assim como dados nos Estados Unidos, a gente teve dados aí que, apesar de dados correntes ainda mostrarem números um pouco mais fortes, como os SMs, né, os índices de compra dos gerentes, tanto de manufaturas quanto de serviço, ainda na parte expansionista, a gente está tendo aí dados como o PIB do segundo TRI, confiança do consumidor, mercado imobiliário, tudo vindo números muito mais fracos, desemprego também vindo números muito mais fracos. E a própria China, de uma certa forma, ainda mesmo pós-Covid, acabou não conseguindo ter essa aceleração da atividade que todo mundo esperava. Então ainda espera-se que a gente tenha muito estímulo por parte do PBOC. Sendo assim, o cenário global continuou com uma preocupação em relação à atividade bastante grande, falando de recessão nos Estados Unidos no primeiro tri do ano que vem, recessão na Europa já podendo ser atingida no final desse ano, agora de 2022. Então o cenário de atividade econômica ficou muito ruim. E o cenário de inflação, de uma certa forma, continuou muito resiliente, né? A gente tem aí a inflação nos Estados Unidos e na Europa rodando por volta de 9%, que é bastante preocupante. Porém, esse cenário de atividade mais fraca, as commodities também reagiram a esses dados mais fracos, fizeram com que o mercado começasse a entender que pudesse ter antecipado esse cenário de atividade mais fraco, e os bancos centrais daqui para frente, os principais bancos centrais do mundo, daqui para frente eles podem ficar um pouco menos hawkish, podem ficar um pouco menos pessimistas, e com isso eles podem, de repente, até evitar um cenário de recessão. Então, talvez até subindo um pouco menos os juros, e com isso o mercado de ativos de risco comemorou muito ao longo do mês de julho, né? Comemorou bastante, e continua a olhar aí esse lado da atividade. Isso não foi diferente quando a gente fala de países emergentes, quando a gente vem para o Brasil também, as bolsas de países emergentes desvalorizaram um pouco, né? Mas aqui no Brasil a gente teve uma bolsa bastante forte, subindo quase 5%, o real e a curva de juros também se valorizando, o real se valorizando, a curva de juros tirando o prêmio. Mas foi um mês bastante volátil. A gente teve o real batendo de novo um patamar aí muito próximo a 5,50 ao longo desse mês de julho, com nervosismos aí com precificação de eleição. A gente teve a curva de juros chegando a precificar mais de 14% nas suas curvas forwards. A gente teve a nossa Bolsa Brasileira aqui, que começou o mês aí abaixo dos 100 mil pontos, ali próximo dos 95, 97 mil pontos. E a gente teve, com esses cenários de menos juros no mundo, e com um cenário aqui de dados de atividade doméstica vindo cada vez melhores, com geração de emprego, que a gente está falando de dados de serviços que foram bons, o número de desemprego também veio muito bom, que acaba sacramentando aí essa melhora do PIB esperado para esse ano. A gente já na Claritas já fala de um PIB de 2% para esse ano, continuamos a falar um PIB um pouco mais otimista que o mercado para o ano de 23, a gente fala de um PIB de 1% ano que vem, mas muita gente fala em PIB por volta de 0,5%, a gente ainda é um pouco mais otimista para o ano que vem. Tudo isso, menos um ruído fiscal aí
com a PEC das bondades um pouco menos traumático, digamos, com uma arrecadação bastante forte no curto prazo, fez o mercado comemorar o Brasil como um país que está bastante barato. A gente sabe que o Brasil bottom-up está bastante barato, mas a gente acha que falta ainda um trigger de momentum de longo prazo. Como a gente vê que aqui no Brasil a gente teve um cenário onde a inflação começou finalmente a mostrar o seu pico, ou platô, mas o seu pico aí, que o IPCA 15 vindo mais fraco, aí, próximo a 0,13, principalmente com uma abertura, não apenas acontecendo uma contribuição positiva aí, energia e combustível, mas a gente também teve uma contribuição não tão pessimista dos seus núcleos de serviços e preços administrados. A gente teve aí um Banco Central que sacramentou, na nossa visão, a sua última alta de juros em 13,75. Ele ainda deixa a porta aberta para uma alta de juros menor intensidade, até 0,25 no próximo cupom, mas para a gente, ele sacramentou o final do ciclo. E esse final do ciclo, começar a precificar como inflação mais baixa, uma atividade vindo melhor, isso fomentou um cenário mais otimista para o Brasil. Dessa forma, a gente teve os ativos brasileiros performando bastante bem, nesse mês, e se destacando dos países emergentes como um todo. O nosso cenário hoje é um cenário onde a gente continua otimista com o mercado de juros aqui no Brasil. A gente acha que o mercado de juros aqui tem ainda mais para fechar. A gente acha que a gente está sacramentando com o final desse ciclo. A gente acha que o mercado aqui pode continuar a precificar uma melhora e uma retirada do prêmio das curvas de juros. No cenário internacional, a gente realizou parte das nossas posições tomadas em juros como um todo, principalmente nos fundos locais, que só possuem 10 anos para operar. A gente está com uma posição bem mais modesta de posição tomada no 10 anos. A gente prefere uma posição tomada nos vértices mais curtos, né, na desinclinação da curva de juros, que são os fundos Claritas Red e Claritas Soterrâneo, que são posições mais que tem estrutura offshore, então a gente está com posições de flattening da curva e posições tomadas nos vértices mais curtos, porque a gente acha que o juros americano ainda sobe mais e o mercado vai começar a precificar o corte dele ao longo do ano que vem, então a gente acha que ele passa do ponto da sua taxa neutra e volta a cortar, respondendo essa atividade mais fraca no começo do ano que vem lá fora. Então a gente continua a gostar de ficar tomado nos vértices mais curtos lá fora, mas de uma maneira mais modesta nos vértices mais longos, e já que no mercado brasileiro reforçar ainda um pouco mais essas posições aplicadas no mercado de juros nominal e juro real. O mercado de moedas, a gente estava com uma cabeça mais comprada em dólar contra o real. A gente trabalhou o mês inteiro com essa posição mais comprada, viramos a mão aí no final do mês e ficamos com uma posição mais comprada no real também. A gente acha que o real está muito próximo do fair value neste momento, até a eleição, ao redor do seu 5,20, entre os 5,15 e 5,20, a gente acha que é o real muito próximo do seu fair value. E o book de moedas offshore, a gente continuou com um book ainda protetivo em moedas desenvolvidas, muito cross de moedas desenvolvidas com Austrália e Nova Zelândia, alguns trades de euro e de Canadá, mas de países emergentes, alguns poucos trades de México e de países como comprado em dólar contra o yuan chinês. E no book de bolsas, a gente foi o book que mais tirou performance aí nosso nos fundos mais agressivos. A gente tinha uma posição mais pessimista aí, precificando a recessão ano que vem. A recessão no ano que vem na Bolsa Americana, a gente estava um pouco com posições mais vendidas na Bolsa Americana, e isso custou para a gente, em todos os books da casa, custou. A gente acabou tendo uma performance negativa no book de bolsas offshore, e a gente zerou nossas posições aí num patamar bem abaixo, neste momento tático. A gente continua a ficar com viés de abrir vendas em posições de bolsas globais ao longo dos próximos meses. E já aqui na Bolsa Doméstica, a gente acha que, em virtude dessa melhora da curva de juros local, em virtude dessa melhora do cenário de inflação, da atividade corrente, da arrecadação corrente, e salvo a maior volatilidade que deve acontecer por conta da eleição, a gente acha que tem um cenário para a nossa bolsa continuar performando ligeiramente positivo. Então a gente tem uma posição mais comprada em bolsa brasileira, um viés mais negativo na bolsa internacional, em bolsas internacionais, um viés mais tomado em juros internacional, um viés mais aplicado no juros doméstico aqui, e posições mais neutras no mercado de moedas. E nos fundos mais agressivos, que tem posições em commodities, a gente zerou parte das nossas posições em petróleo e zeramos parte das nossas posições em ouro também.
que acabaram contribuindo negativamente para os fundos no mês passado. Então, nossa performance tribution acabou ficando, a gente teve um prejuízo no book de juros nominal doméstico, com um pequeno prejuízo no book de juros nominal doméstico, com as nossas posições aplicadas. As nossas posições tomadas em juros offshore também devolveu um pouco da boa performance que a gente tem ao longo do ano, então nosso book de juros foi um detrator de rentabilidade. Nosso book de moedas funcionou bem novamente, com ganho no book de real e no book offshore, nesses crosses de books offshore, e nossa posição de bolsa foi uma posição ligeiramente positiva por conta da nossa bolsa doméstica, ligeiramente negativo no nosso book de bolsas offshore e um pouco mais negativo no book de commodities, nos fundos mais agressivos, como eu falei. No fundo Claritas Total Return, que acabou tendo uma performance, além desses books macro, teve uma contribuição positiva do book long and short, tanto fundamentalista quanto quantitativo, agregando aí algo por volta de 26 bases, 24 bips no book long and short fundamentalista e 2 bips no fundo long and short quantitativo, ambos tendo uma contribuição positiva no ano de algo por volta de 50 bases. A rentabilidade dos produtos esse mês ficou abaixo do CDI, o Claritas Institucional acabou rendendo 93% do CDI no seu fundo Master, 85% no seu FIC nesse mês, e perfazendo aí 103 no fundo Master no ano, 94 no fundo FIC no ano. O Claritas Red acabou rendendo positivamente aí 0,14, 0,26 no seu fundo Master, 0,15 no seu fundo, 0,14 no seu fundo FIC, rendendo aí pouco mais de 15% do CDI. E no ano está 100% no Master, 85% no FIC. O Claritas inflação, ele acabou rendendo aí próximo do seu benchmark, aí, com mais ou menos 0,45 negativo no mês, aí, em termos no mês, e no ano ele está próximo do seu benchmark, com 5,95, no seu benchmark de 6,30. A gente tem aí o fundo Claritas Total Return, que rendeu negativo no mês passado, principalmente por conta da contribuição negativa do book de bolsas offshore, que a gente zerou, como eu comentei, da posição tomada em Treasury americana e Treasury europeia, que a gente realizou ao longo do mês, aí, uma posição grande que a gente realizou ao longo do mês, mas com um nível um pouco mais abaixo do fechamento do mês passado. O fundo acabou rendendo 0,5% negativo no seu fundo FIC, ainda rende 102% no seu fundo Master no ano e 85% também do seu fundo FIC ao longo do ano. Um fundo de mais alta volatilidade, com essas posições que a gente tem hoje, a gente acredita que ele continua a performar muito bem ao longo dos próximos meses. E o Claritas Advisor acabou rendendo ligeiramente abaixo do CDI, 70% de CDI no mês, 82% de CDI no ano, com uma rentabilidade aí sendo tirada também, principalmente no book de juros local, que a gente está bem posicionado. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Eu coloco a minha área macro, assim como a área econômica, à total disposição de todos. Até a próxima.